seja muito bem-vinda! Seja muito bem-vinda ao mais um episódio aqui do podcast Ela Dá Conta, que representa o quê? Se aquela oportunidade chegou pra você, abraça, diz que sim, porque se chegou pra você, você dá conta. E para iniciarmos o nosso episódio, eu quero falar que hoje a gente vai respirar o quê? Posicionamento, marca, influência, imagem, sobre como tudo isso comunica e como que a gente utiliza a nossa marca, a nossa imagem, o nosso posicionamento ao nosso favor, né? A nosso favor. E eu digo que vai ser um jogo, assim, muito legal, porque eu trabalho com posicionamento. A nossa convidada de hoje é uma grande especialista em posicionamento também, marca pessoal, tem uma imagem impecável, que eu posso dizer. Então vai ser um bate-bola aqui bem legal e eu espero de coração que a mensagem de hoje te inspire a ser uma profissional bem vestida, que você cuide melhor da sua imagem e que você entenda que imagem não é só o que a gente fala, mas principalmente o que a gente não fala, mas que também comunica. É isso, Joana? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Aline. É isso mesmo, você falou tudo. E que responsabilidade é minha, né? Estar com você, que é especialista, referência nessa área, porque eu digo que você é referência não só na cidade, aqui em Caruaru, mas fora também. Então, é uma inspiração para mim e para diversas outras mulheres. Então, que responsabilidade estar aqui dividindo o palco, eu digo com você. Exatamente. O palco. Gente, Joana é uma grande empresária da Aquarius Têxtil, empresária da Bessie? Bessie. Da Bessie. Já estive lá também, um salão de beleza, gente, um espaço de beleza. Fest, né? Traz muito essa ideia do Fest. Mas, principalmente, mentora e palestrante na área de posicionamento, imagem e comunicação. E que, assim como eu, inspira outras mulheres também a se posicionar melhor, né? Usando a nossa imagem. É isso, Joana? Isso. Posicionamento, ele abre portas. Ele trilha caminhos e ele dá oportunidades. Muitas vezes para quem nunca teve. Eu sou um exemplo disso. Então, eu digo que minha imagem sempre alavancou minhas vendas, abriu oportunidades e, com a consequência disso, gerou crescimento, né? Então, desde muito nova, eu tinha um posicionamento que eu não entendia, não sabia a essência do que era, mas eu já tinha. Então, várias pessoas falavam: Joana, olha como é teu estilo. Eu escutava minha avó falar assim: minha filha, você tem um borogodó. bem típico do nosso Nordeste. Bem típico. E ela dizia: minha filha, você tem um borogodó, você tem alguma coisa. E as pessoas falavam para você. Eu, com 16 anos, eu vendia brigadeiro na escola para ajudar na família. Na família, não. Nos meus desejos que eu tinha e que minha família não podia. E eu vendia abadá do Recife Folia. Eu não sou velha, tá, gente? Mas é um carnaval fora de época que acontecia aqui em Pernambuco. Eu vendia abadá. E pela minha postura, eu nova, viu? Com 16 anos, 17, hoje as pessoas começam a trabalhar a essência bem mais cedo, mas na época não. Eu já ganhei um destaque certificado por mais vender abadás. Eu me sustentava o ano todinho vendendo abadá, porque eu me posicionava dizendo: olha, comprando comigo, você vai ter certeza que vai encontrar um amor lá no Recife. Eu brincava. Comprando comigo, a mulher da sua vida vai estar lá. E eu ia brincando com isso e as pessoas diziam: você é uma vendedora nata, você é uma vendedora. E assim eu ia vendendo. Então, a cada 10 que eu vendia, eu ganhava um. Olha que legal. E isso me ajudava, porque tinha um valor agregado alto. E isso me ajudava a ter um resultado financeiro bem legal. Então, graças ao meu posicionamento. Posicionamento, pelo que você nos traz, conecta muito a vendas também, Muito. né? Como a gente se comunica. E sempre chega pergunta pra mim, Joana, eu quero saber de você, né? Como que foi esse início? Quando que você percebeu, né? Porque às vezes a gente tem a liderança nata, a forma de se comunicar, que é muito natural. Mas quando que tu percebeu na sua jornada empreendedora que isso era um diferencial seu? O primeiro ponto, eu sou publicitária de formação e trabalhei durante anos em veículos de comunicação, que é a mídia de massa, TV, jornal. Legal. E era gestora do grupo que é o Diários Associados, que na época era o maior grupo de comunicação da América Latina, e eu responsável pela parte do jornal impresso, que era o Diário Pernambuco, a QPE, que era um jornal popular, a Rádio Clube AM/FM e a Band. Uau. E tinham vários clientes, e eu tinha um caderno imobiliário. E tinha um cliente que ele era super difícil dele ser atendido. Difícil por diversos fatores, a idade, aquela parte da teimosia, ele queria ser atendido pelo diretor.
E sendo bem clara e direta, financeiramente não era vantagem, o diretor perdeu o tempo dele para atender um cliente que ia comprar, não sei, ele chegou para mim e disse, Joana, ele me chamava de Joaninha, Joaninha, por favor, atenda seu fulano, que ele, você sabe que é uma pessoa mais ranzinza, complicada, e a gente precisa que você tente reverter isso para ele não ficar para sendo atendido só por minha pessoa. E eu fui nele, quando eu cheguei nele, a secretária dele disse assim para mim, seu fulano, vamos chamar ele seu João. Uhum. Seu João, ele bem baixinho, isso já é um resumo. Seu João, a diretora do Diário Pernambuco está aqui. Porque ela já tinha me dito que não ia atender, ele não vai atender ninguém hoje. Uhum. Eu digo, mas eu avisei a seu João que ia vir, mas ele não vai atender. Aí quando ela disse a diretora, por quê? A roupa que eu estava. E antigamente não tinha essa variedade de cor de blazer, ele oversize, mais estreitinho, gola... Não, era aquele tailleur Blazer tradicional. preto, dos 2 botões. Quando mudava alguma coisa, era uma saia midi, que na época começou a ter a saia midi, né? Aí tinha a diferença de um bolsinho que botava, diferenciado. Aí eu disse, pera, eu acho que minha postura, né, minha roupa atraiu ela de uma maneira que ela me colocou em um cargo muito acima do que eu era, para ele me atender. Ele me atendeu, em resumo, era o salão imobiliário que ia ter, eu fechei a página completa com ele. E a partir desse momento, sempre ele pediu para que eu fizesse as visitas. E eu fui perguntar ao meu diretor. Eu disse, Alano Vaz, se ele escutar, um super querido, e ele disse para mim, eu disse, Alano, por que você me mandou atender? Aí ele disse, Joana, a sua postura aqui dentro é diferenciada, por isso que você está no cargo onde está, você fatura o que você fatura, e sempre eu lhe mando para atender os clientes diferenciados em reuniões que envolvia governo, que envolvia por causa do meu posicionamento. Então eu pensava na roupa, se eu ia lidar, a maioria do público era masculino, dos empresários. Sim. Hoje a gente mudou muito essa realidade com a força feminina, mas não era. Então eu pensava, eu só usava roupas fechadas, eu não pensava em marcar meu corpo. Então mesmo sem saber desse poder que tinha a imagem pessoal, eu trabalhava ela de maneira intuitiva. Né? Isso. Perfeito. Então foi a partir daí que eu vi, meu Deus, que poder tem, né? Não sabia, como eu disse, repito, que isso era uma marca pessoal, que isso, na época não se falava sobre isso, mas já existia. Que isso é interessante, né, Joana? Até pra gente desmistificar muitas vezes a ideia, porque eu vejo muitas mulheres dizendo assim, a gente tava conversando ali nos bastidores, né? Ai, Aline, eu não sei me vestir. Ai, eu não sei fazer a maquiagem que vocês fazem. Associa muito vocês, né, as pessoas que estão ali no palco. Ai, eu não sei como me arrumar, então compro várias roupas e eu não sei fazer esse armário inteligente. Acha, como a gente estava conversando ali, que se posicionar bem é vestir blazer, é ter roupas de marca, ter roupas de grife, que muitas vezes você nem tem condição daquilo, mas você acredita que é aquilo que vai fazer a diferença. E eu acredito que não. Você concorda? Concordo. Eu sou consultora de imagem. Não só isso, né? Ajuda. Mas... Com certeza. Eu sou consultora de imagem, pra quem não sabe, fiquei atuando durante 10 anos. E até que eu disse assim, eu entregava mais do que a consultoria de imagem. Foi quando eu migrei para poder trabalhar na parte de posicionamento. E o que eu dizia para todas as minhas clientes, e continuo dizendo, não é a roupa nova, não é a marca que vai lhe posicionar. O posicionamento vem muito mais do nosso comportamento e atitude. Então, quando a gente fala, a gente expressa, mas a gente expressa, essa combinação junto com nossas atitudes são iguais, porque falar, muita gente pode falar. Sim. Aline, eu transformo sua vida. Como, Joana? Como eu vou transformar as atitudes? Aline, eu te ensino a ser disciplinada. Eu sou disciplinada? Eu tenho coerência daquilo que eu tenho coerência, sua palavra. Então, o comportamento da gente fala muito mais. E isso envolve a comunicação verbal e não verbal. Né? A comunicação não verbal é a nossa vestimenta. É os primeiros 3 segundos de impacto que a gente causa nas pessoas. Elas já tiram a conclusão. Claro que a gente pode reverter, mas é um impacto. Segundo ponto, a vestimenta, uma roupa nova ou de marca. Eu vim de forma proposital com essa roupa que é toda antiga. Esse blazer, mostra aí pra esse blazer eu tenho uns 6 anos. Essa camisa tem mais de 10 anos, uma camisa que é de algodão puro, não é uma marca de Claudinha, que é uma das melhores amigas de Jaque, que é sua mentorana. Legal. E quando eu comprei essa camisa, na época, eu olhei essa camisa e digo, ela vai estar no meu guarda-roupa durante anos. E uma peça de renascença, peça clássica, e eu não precisei estar com nada novo. São coisas que têm qualidade. A marca dela não era uma marca conhecida, é uma marca local,
porém tem a qualidade. Tô com um blazer que é da Zara. Hoje a Zara tá com valor agregado mais alto, mas na época que eu comprei não era. Só minha calça que é de uma marca melhor, mas são peças antigas. Porque a gente tem que parar com esse vínculo comercial de todo lugar, tá com a roupa nova. Existem momentos e situações que vão necessitar. Sim, eu vou ter verdade. minha imersão, eu quero estar com um look novo, entendeu? Para ter um impacto visual para aquele momento, que as pessoas não tenham me visto com aquilo. Mas não é associar a roupa cara. Hoje a gente chega nas fast fashion, tipo, grandes marcas que tem de Magazine, C&A, Riachuelo, e você consegue sair super bem vestida. Não vou ser hipócrita de dizer que quando você tem acesso ao dinheiro, principalmente para acessórios, mulheres, atenção, sapato e bolsa falam muito sobre as mulheres. Você tá de camisa básica, um bom jeans e o sapato, o acabamento dele, o solado. A bolsa. Bolsa muito. A limpeza A dessa limpeza, bolsa, né, Joana? tudo. Então, um sapato com salto descascando, sabe? O bico dele todo solto, arranhado. Ah, é um salto fino, mas as tiras estão todas saindo. Ela fala muito. Quando a gente senta, você pensa que ninguém tá observando, mas a pessoa mas tá. observa. Porque tá nos detalhes, né? Então, não precisa da marca, não precisa ser novo, não precisa, é muito mais do conjunto, da atitude. Você tá em alta. O que é que tá? Você não precisa seguir moda para estar elegante. Isso é outro ponto. As pessoas vivem do que tá em tendência. Mas não é porque tá em tendência que ele valoriza. Não é porque tá em tendência é bonito. E não é porque tá em tendência que ele vai lhe causar, lhe proporcionar o posicionamento que você almeja. Se unir a tendência com o que você tem de desejo de imagem, excelente, não, casal perfeito. Mas, por exemplo, essa tendência que tá do borro chique. Eu ia falar isso agora. O quanto que as pessoas, às vezes, isso é importante, só um parênteses, tá, Joana? A importância da gente entender da base, a técnica, os fundamentos, né? Eu sou professora de base, eu sempre falo, olha, tudo precisa ter um contexto, tudo precisa ter um fundamento, uma base, uma metodologia. Então, tá, veio a tendência do borro. Pra quem não viu, tá? Mas é aquelas blusas estilo cigana, né? Tipo, Muito flui, muito suave, babado, fluido. transparência, mistura de babado com volume, renda, volume, aí botar um cinto também, né, bota. O excesso, E com né? excesso. Eu falo que é um excesso e que nem sempre se encaixa em todas as pessoas. E eu tenho uma frase que, Joana, que eu coloquei, que ela tá até numa uma frase, vocês vão ver isso em conteúdo, tá? Que é assim: a tendência vai te deixar mais pobre. Que nada mais é do que, como você falou, né? Não existe uma estratégia ou intenção para isso. Então, eu vou seguir uma moda, por exemplo, esse seu blazer, ele é atemporal. Esse blazer aqui que eu tô, ele Também é é atemporal. Então, quanto tempo for pela qualidade que ele tem, ele vai durar e ele vai ser útil para a imagem que a gente quer passar. Então, seguir a tendência, seguir a moda do, eu vou comprar esse vestido que tem babado, porque tá todo mundo usando. E aí, o que acontece? Fica muitas vezes um guarda-roupa que não é inteligente, né? Isso. E passando uma imagem que não é estratégica. Foi bom até você falar isso do guarda-roupa inteligente, que muita gente pergunta. O guarda-roupa inteligente ele tem que ser personalizado pro seu estilo de vida. Não é guarda-roupa inteligente. O meu e o de Aline pode até ser parecido, porque a gente tem uma rotina e uma Rotina vivência parecida. Mas, no geral, não vai ser. Porque, Joana, na minha realidade, hoje eu tô de blazer e tô com salto fino. Quando eu for atender cliente em Santa Cruz, Caparibe, Toritama, no calor, eu não posso ir com essa vestimenta. Então, meu guarda-roupa inteligente vai ser diferente do seu, que vai ser diferente do de Maria, entendeu? Porque a inteligência vai vir você saber usar suas peças de maneira inteligente. Então, esse blazer que você tá, daqui eu vejo que ele é de algodão, ele tem fio de linho. Então, ele dá um aspecto com toque rústico e, ao mesmo tempo, atemporal. Ele é clássico. Se eu colocar ele no final de semana com a camisa regata e um shortinho, ele vai ficar super elegante. Ele vai quebrar a esportividade do short e vai dar a elegância que a Aline quer ter por mostrar que ela é uma mulher de sucesso, de negócios, que ela é referência para outra mulher. Legal. Então, você vai usar ele de maneira diversificada. Como você pode pegar ele e jogar por cima de outro conjunto que não seja da mesma cor e dar um toque de mulher atual, modernidade, colocando um toque de cor, colocar um cinto. Então, isso é ser inteligente. Isso é ter peça inteligente.
e não inteligente. Uma pessoa que só gosta de usar tênis, feito eu tenho uma cliente minha, ela não gosta de salto alto, ela detesta. E ela dizia, Joana, eu nunca me acho elegante, porque eu vejo que as mulheres lhe olham com uma maneira diferente, porque elas lhe admiram, porque você consegue ficar elegante de tênis. Verdade. Então elas E não é não todo olham... mundo, né? Isso. Não é todo Elas não mundo. te olham te criticando, mas desejando ter a mesma postura e atitude que você consegue ter de tênis, porque seu tipo de trabalho é chão de fábrica. Então, você tá com uma calça flare, pantalona, tá de alfaiataria, ela consegue colocar umas camisas que tem atitude dentro do estilo dela, que ela é mais clássica, esportiva, e ela consegue estar elegante. Então, a elegância não tá só no salto alto. Agora, claro, não vou ser hipócrita, que é mais fácil com salto tá Com elegante. certeza. Então, eu, Joana, me sinto bem de salto alto. Verdade. Eu uso baixo porque ele fica proporcional à minha vivência, né, do dia a dia do meu trabalho. Então, hoje de manhã eu estava carregando um rolo de tecido e eu estava de mocassim. Mas eu me sinto mais bonita como eu tô agora. Entendeu? E são papéis diferentes. Isso. E Né? que a gente São tem que aprender a momentos diferentes. respeitar cada momento de fazer. Então, é um conjunto de coisas. Eu vou de rasteira, várias vezes camisa básica, visitar os clientes de fora, porque eu tenho que criar, ainda tem isso, um elo de proximidade e confiança com eles. Então, eu tenho que estar bem vestida, mas eu não posso criar um distanciamento. Então, meus clientes são simples. A maioria deles são humildes. Trabalho num calor, numa fábrica. Imagina eu chegar de blazer, Óculos escarpão. escuro, bolsa. Ele vai dizer, peraí, Eu não Eu tenho já nem sei. dinheiro pra pagar essa mulher. Assim, né? assim mesmo? Então, a gente tem que ter esse elo, a gente tem que saber como trilhar, né, essa imagem. Gente, aqui vocês sentiram, né, como é a pegada do episódio de hoje. Você nem pisca. Já anotei aqui várias coisas. E tem um ponto que você falou, Jona, sobre estilo. Quais são os estilos hoje existentes e possíveis para a mulherada? Olha, os estilos universais que a gente chama são 7 estilos. Porém, eu tenho mais de 28 cursos na área de imagem. Legal. Eu sou apaixonada por essa parte. E tem um curso que eu fiz, que ele tem uma metodologia europeia, que ele já tem... São 10... Os dois não, 10 estilos. Ele já muda, porque ele é mais atualizado. Mas todos eles são a base de 7 estilos universais. E o que consiste esses estilos? Né? Eu tenho, por exemplo, o meu. Dentro de mim, eu tenho uma parte sexy muito forte. Seria o arquétipo da amante? E isso. Isso mesmo. Então, Uma mais de mesmo toda sensualidade. fechada, eu tenho isso dentro de mim, que é o famoso borogodó, que eu falei. Então, unindo o estilo sexy com um toque elegante. E, ao mesmo tempo, eu tenho um outro lado que eu gosto de criatividade para algumas coisas. Hoje não uso tanto a criatividade, porque a idade você vai mudando, a maternidade, né? O conceito vezes, você vai mudando. O tempo disponível para isso, né? Porque também. dedica Então, eu tempo vou... também. A praticidade, o que é mais Sim. prático, vai me deixar bem confortável. Então, eu penso tudo. Mas esses estilos, ele não é para você seguir um padrão e dizer, eu só posso usar isso. Mas ele ajuda você a criar um guarda-roupa inteligente. Então, uma mulher que ela quer ter um posicionamento, ela quer se posicionar dentro da realidade dela. Eu estava conversando com uma amiga, ela é dentista. Então, ela fez fotos profissionais e todas as fotos ela tá de blazer. Aonde é que uma dentista usa blazer no atendimento para poder estar se movimentando? Ela não usa. Eu digo, quantas vezes saiu de casa para ir trabalhar de blazer? Ela só quando eu tenho um evento depois, mas eu nem uso lá, eu deixo no carro e coloco. Eu digo, por quê? Ela pagou uma fortuna em um fotógrafo em São Paulo, que chamou, dizendo que entendia tudo sobre arquétipos, que entendia tudo sobre... Mas ela foi e ela fez, ficaram perfeitas. Mas não conecta Foi um com o personagem que ela posicionamento usou dela, né? nas redes sociais. No dia a dia, as pessoas não veem. Ela detesta cabelo com babyliss, só cabelo liso. Ela fez várias fotos com cabelo babyliss, porque disseram que era pra mostrar atitude. E com cabelo... Mas não é ela. Quem é ela? Né? Quem é a Aline? Entendeu? E assim, e se há coerência... Tem um caso, Joana, foi recente, uma mentoranda minha, uma das etapas da gente dentro da mentoria, processo de estrutura de posicionamento, é exatamente as fotos profissionais. Por quê? Porque sim, a gente precisa ter uma intenção, ter uma estratégia para comunicar aquilo que a gente quer. E se eu quero um perfil profissional, se eu quero ser palestrante, se eu quero me posicionar perante os meus clientes, eu preciso trabalhar a minha imagem. Ok, uma etapa. E aí, eu conversando com essa minha cliente, Joana, ela falou assim, Aline, nossa, foi um processo tão desafiador para mim. A sessão dela durou 6 horas.
6 horas. Foi a primeira vez que ela fez essa sessão de fotos. E por quê? Tá? Aí vem a estratégia de tudo. Ela disse, porque é como se naquele momento eu precisasse de fato me expor. Só que o que é que me ajudou? As roupas eram as roupas que eu usava. As peças, os acessórios eram acessórios que eu me via naquilo ali. Então, lembrava muito de você falando, isso ela dizendo, né? De que eu não precisava usar blazer em todas as fotos. De que eu não precisava usar um batom que eu não gostava de usar. Porque essa é a pergunta. Chega muito pra você, acredito. Ô, Aline, de verdade, assim, tem que usar blazer? Olha, primeiro, você não tem que nada. Você não tem que nada. O mercado te impõe regras que muitas vezes só afasta a pessoa, só inibe ela, né? Porque, por exemplo, você tem toda a base, todo o entendimento disso e você tem atitude. Mas nem todas as mulheres, elas têm um posicionamento mais ousado, mais protagonista. Muitas vezes está em desenvolvimento. Então, eu dizendo para uma mulher que ela precisa usar blazer, que ela precisa usar salto, isso só vai fazer o quê? Ela recuar. E ela não vai se sentir segura, confiante, né? A confiança é tudo. Então, eu digo para todo mundo, quando a gente tá confiante, quando alguém me procura, até pelo Instagram, mandou mensagem, talvez, Jo, tu pode me ajudar? Joana, tu me ajuda? Eu vou para um evento tal. Aí eu pensei nesse vestido. Eu digo, você usualmente usaria esse vestido? Não. É porque eu vi fulano usando e ficou bonito nela. Porque, então você vai estar confiante, ela não. O que é que você fica confiante? Ah, eu tenho no meu guarda-roupa. Tá vendo que a gente tem? Então, a gente tem vezes que vai sair da nossa caixa. Claro, eu não tô dizendo que a gente tem que viver sempre daquele padrão. Né, não, a gente tem que se permitir em tudo na vida. Experimentar o novo, né? Porque muitas vezes a gente não experimentou e quando a gente prova, o novo é o que realmente a gente quer. Verdade. Então, não é isso. Mas existem situações que a gente quer estar confiante e a gente quer estar bem, né? Eu tive até uma pergunta, uma pessoa, imagina, eu quero ver teu look. Imagina um blazer de alfaiataria com a mega estrutura para imersão. Não, eu nem olhei blazer. Eu quero um look feminino. Legal. Com atitude, sexy, que tenha movimento. E eu não quero blazer. Me deixe confortável. Me deixe confortável. Por quê? Porque o ambiente que eu vou estar só vai ter mulheres. Então, ele me dá a oportunidade de usar isso. Então, a mesma coisa na hora de uma foto. Eu fui fazer fotos profissionais, eu fiz agora, tem 1 mês e pouco. E quando eu fui fazer, aí Duda, e os looks? A fotógrafa me perguntou. Aí eu mostrei ela, Joana, eu tô passada, eu amei. Porque cada um perfil diferente. Eu digo, Joana, é essa. Então, eu tirei um look de calça jeans. Agora, calça jeans o quê? Mulherada, nada de calça rasgada, tá? Por aí. Por favor. Por favor. Atenção. Uma calça pantalona, um jeans escuro, sem lavagem. Nessa foto, eu coloquei, eu tava descalça. Coloquei uma camisa que aí é minha cara, com gola alta, que ela tem uma atitude, entendeu? Mas eu tirei de forma descontraída essa foto. Outra, com look elegantérrimo, todo no tom de vinho que acompanhava, o que é tendência, mas tem toque de feminilidade. Entendeu? A jogada. Outra, eu coloquei um conjunto que eu uso direto. Eu amo linho. Então, por isso que eu observei logo o seu blazer, porque eu amo linho. Eu botei um conjunto de colete, de calça e blazer de linho, mas ele é descontraído, ele é mais leve, não é aquela formalidade. Entendeu? Então, todo o meu visual foi pensado nessa leveza e não de ter dado aquele blazer fechadinho, forçado. Não foi isso. E quando eu marquei as fotos, tanto o pessoal que foi acompanhar da agência, como a fotógrafa e a equipe dela, ficaram surpresos, porque era um ensaio de marca pessoal, que ela chama, e eu não fui seguindo o padrão que todo mundo ia. E eu ensino isso para as pessoas. Sim. Então, por que eu teria que estar só de terno? Eu faço outras fotos de terno também. Eu uso, faz parte da minha identidade. Né? Eu tenho blazer de várias cores, conjunto. Eu amo. Então, se eu tirasse todas as fotos de blazer, ele iria me representar. Mas eu queria o quê? Criar uma conexão com o meu público. Isso. Rapport, né? Joana, uma dúvida técnica que provavelmente a mulherada tenha. E quando que a gente deve usar blazers? Veja só. Eventos. Em quais momentos? Considera que a maioria das mulheres são empreendedoras, muitas vezes trabalham em escritórios, em consultórios, né? Participam de eventos também, mas a maioria dos clientes às vezes são comerciantes, são indústrias. Em quais momentos essas mulheres poderiam ter blazers estratégicos, né? Acho que é importante. E em quais ocasiões usar? O blazer, ele é uma peça que vem do guarda-roupa masculino. A maioria das peças que a gente consegue, sem a postura, só pela vestimenta, olhando rápido, passar um ar de poder e autoridade, são peças que vêm do guarda-roupa masculino. Porque isso é cultural.
A blusa de botão também, nesse caso. O homem, ele é o poder. De acordo dele, né? Não. Então, ele é o másculo, né? Então, ele vem... Então, o colete que está em alta, o blazer, o conjunto de alfaiataria, a camisa de botão, ombreiras estruturadas, tudo isso vem da moda masculina. Então, todas as peças que remetem, a gente desfila ela e desenha para ir para o guarda-roupa feminino e remeter a esse poder. Porque eu estou explicando isso, porque quando a mulher, ela estiver nesse meio, ela quiser estar de forma equalitária em relação aos homens, é um ambiente propício para ela estar usando. Então, ambientes de negócios. Onde existe a presença masculina. Também. Claro, só tem que estar de blazer. Não, tem outras maneiras. Mas o blazer pode ser usado de maneiras diferentes. Um vestido que você tem a midi, você pode colocar um blazer com um cinto estruturado, ou um blazer mais aberto, um blazer curto, um blazer oversize. Então, hoje é muito forte a variedade de blazer. Verdade. Então, você não precisa estar com aquele blazer formal. Eu procurei, fui numa loja, me encantei com um blazer, que ele era mais formal, mas ele tinha botões estruturados, dourados, mais ousados, uma ombreira bem estruturada e uma cintura marcada. Até hoje eu me arrependi porque eu não comprei, porque eu estava em São Paulo. Ficou pensando nele, com certeza. Eu fiquei pensando nele, aí eu disse, não, eu gastei demais. Aí eu digo, não vou comprar, mas eu tô com ele até agora no pensamento. Ele já vai para esse blazer mais formal com toque de ousadia. Esse que eu tô é um blazer oversize, então ele não marca nada do corpo, a cor dele já é mais ousada, né, um azul bique. Traz a criatividade que você falou, né? Isso, traz a criatividade. A mistura de texturas, de ter uma gola, né, de renascença, isso traz criatividade, né? Todo momento que eu uso. Mas a mulher, quando ela estiver nesse evento corporativo, o blazer é aquele tiro certo, você não erra. Perfeito. É aquela situação que você vai dizer, eu sei que eu vou estar elegante, não tem dia que você não está afim de pensar, né? Vai praticidade. É o pretinho básico ou o blazer. O blazer. Ou os dois, né? Os dois. Ou uma dica, separe as peças do guarda-roupa, isso até para você que tem uma agenda cheia. Né, todo mundo vai ter espaço de ter uma arara ou uma parte do guarda-roupa com peças que você mais gosta, porque no dia que você não tiver de bom humor, eu acordei com dor de cabeça, com cólica, bote suas melhores peças, porque automaticamente você vai ser elogiada e vai levantar sua autoestima. Então todos os problemas que você está passando, ele fica meio que de lado e você sobressai com os elogios que você vai receber. Legal. Então você se sente segura com aquilo e a segurança passa confiança. Perfeito. E ela transmite para outra pessoa uma energia diferente. Então, a gente acaba mudando nosso humor. Olha isso. Eu tenho uma pra mim que é assim, ó. Quando eu acordo com a energia que não tá muito em alta, tomo um banho de cabeça. Ou vou escovar o cabelo, sabe? Tipo, boto a melhor roupa que tudo, parece que tudo ao redor contagia, né? Mas é verdade, é porque nós somos energia, né? Se eu chego aqui, oi, Aline. Vai dizer, o que é isso? Joana veio o podcast. Foi, oi, Aline, já sentei contigo, já fui conversar. A gente já foi Teve que parar, Inês. Vamos, meninas, conversar. Porque a energia transmite muita coisa. Fala muito sobre nós, sem a gente precisar falar muito, né? Joana, tem uma pergunta que eu quero te fazer e depois eu vou contar um pouquinho do que aconteceu do lado de cá. Mas teve alguma fase do seu posicionamento que você, olhando pra trás, diz assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Tipo... não é um posicionamento que hoje eu me enxergo, que eu me identifico, mas talvez tenha sido uma fase. Qual foi essa época e como era esse posicionamento? Olha, teve sim. Eu digo que todos nós somos influenciados de alguma maneira. E com as redes sociais, a gente acaba sendo influenciado. Ainda mais, né? Então, eu já usei meu posicionamento de maneiras estratégicas. Quando eu montei meu primeiro estúdio, com a parte da consultoria de imagem, eu usava looks coloridos todos os dias. E eu tinha fila de espera para fazer coloração comigo. Porque eu queria mostrar para as mulheres que o colorido poderia deixar você elegante, que o colorido causava impacto e as pessoas tinham desejo de falar com você, e era o que acontecia. E só um parêntese, foi em uma época, eu lembro disso, foi uma época onde a coloração pessoal estava muito em alta, né? A gente estava se descobrindo muito, usando as cores, brincando com as cores, né? E isso me tornou muito conhecida na cidade. Porque eu fiz tudo de maneira estratégica. Então, eu tinha fila de espera para fazer comigo. Legal. Eu fazia atendimento a partir de 7 da manhã. Tinha vezes que eu nem tomava café da manhã. No treino, para começar a atender, conseguia atender pela manhã toda e emendava o moço até o final do dia. Então, isso foi uma estratégia. E nesse momento,
teve coisas que eu usava que eu dizia assim, meu Deus, como é que eu usei isso? Porque foi tudo pensado de forma estratégica, mas tinha coisas que não me representavam. Eu fui indo pelo impulso, pelo momento, pela tendência também que estava. Então, todo mundo, de alguma maneira, acaba sendo influenciada. Acaba entrando, peraí, eu também vou. Se tá dando certo, né? Sim. Então, eu fui. E outro momento também, que eu trabalhando. Gente, eu já fiz mil De tudo um profissões. pouco. Empreendedora nata que dá conta, né, mulherada? Empreendedora que dá conta. E na parte, quando eu estava trabalhando como influenciadora digital mesmo, hoje trabalho como influenciadora, mas de uma maneira diferente, quando eu trabalhava como blogueira, mesmo de visitar a loja, já teve várias coisas que eu fui que não fazia a minha essência, mas a marca, bora, vai fazendo, as blogueiras estavam, depois eu parei e disse, o que é isso? Quando eu olhava o resultado, sabe? Tipo, não eu me não enxergo sou, ali, não né? me enxergo ali, porque eu tô fazendo isso, de postura até de falar, de gravação, tanto é que eu nunca fui nessa onda, tá todo mundo dancinha, você vai fazer, nunca fui, não é meu perfil, as pessoas dizem, é engraçado, divertido falar contigo, mas eu não sou uma pessoa engraçada de piadas, de coisa, é divertido, é o meu jeito, é energia, mas eu não sou uma pessoa engraçada, que vou pra comédia, entendeu? Então, teve uma hora que Você eu vou... traz mais credibilidade, mais responsabilidade, mais integridade, que não tem certo nem errado, né, Não, Joana? São não tem. perfis diferentes. Perfis diferentes. Então, eu já fui esse lado e vi que não era coerente pra mim e, graças a Deus, eu mudei e deixei de lado. Legal. Por que eu tô te perguntando isso? Porque teve uma época, e não faz muito tempo, isso foi há 1 ano atrás. 1 ano atrás não, perdão. Há 2 anos atrás. 1 ano atrás foi quando a gente fez as novas fotos, né, Inês? Geralmente eu faço uma vez no ano. E há 2 anos atrás, eu estava muito na época, né, com a intenção da gente trabalhar um posicionamento mais high ticket mesmo, né? O perfil dos nossos clientes mudaram, a gente começou a trabalhar serviços mais consultivos, serviços com tickets maiores. E a gente queria trabalhar muito essa questão da sofisticação, elegância, solidez, credibilidade. E aí vai um papo bem profundo, tá? Que o que aconteceu? Quando eu olho essas fotos hoje, eram fotos cabelo lisão, fechado até aqui, gola alta. Todas as fotos com blazers estruturados. Eu nunca me via, por exemplo, assim, sabe? Com ombros à mostra. Isso em palestras. E era tudo muito natural. Não era uma coisa, assim, era a intenção de passar essa imagem, mas ao mesmo tempo, o que eu estava escondendo, que aí vem o clímax da história, que foi algo muito mais profundo e que só hoje eu enxergo. E que talvez seja algo que vai conectar muito com a mulherada. Que é como se a gente quisesse se distanciar. As pessoas não pudessem acessar quem tá ali por trás daquele blazer. Não pudessem acessar quem é aquela pessoa, das suas vulnerabilidades, das suas fraquezas. E aí, quando você se vê, e isso aconteceu comigo, você tá, tipo, 100% distante do seu público, 100% distante das conexões com as pessoas, e você se torna uma pessoa intocável. Isso. Então, eu recebia muitos feedbacks assim, Aline, por exemplo, de pessoas próximas a mim. Aline, eu tirei uma foto contigo, as pessoas chegaram e disseram, meu Deus, mas tu conhece a Aline, como ela é? E ela disse, e é tão diferente porque você é gente como a gente. É verdade. E isso me fez refletir muito, sabe? Então, quando eu trouxe pra você o exemplo dessa aluna, dessa cliente que passou 6 horas pra fazer uma sessão de fotos, e quando a gente consegue realmente se permitir se expor, tirar, e não só colocar o blazer, a gente começar a deixar a pele um pouco à mostra, querendo ou não, faz a gente ter coragem pra usar e pra se mostrar, né? É verdade, é verdade. Mas deixa eu te fazer uma pergunta também agora, profunda, para eu poder te responder. A Aline, de 2 anos atrás, que usou essa roupa toda fechada, ela estava confiante e segura com ela mesma, com o corpo dela, Não, com o momento dela? exatamente. Então, vai muito além. É Entendeu? por isso que é profundo. É. Aí eu quero jogar a bola pra É você. isso mesmo. Então, tem vezes que você fez porque sabe que o blazer é elegante, mas você não estava segura. Porque quando a mulher ela é segura, isso eu não estou falando de corpos perfeitos, não. De barriga e sara. autoconfiança É de mesmo, autoconfiança. Né? A gente vê isso, casais. Eu escuto muito. E as pessoas, até algumas me chamam de chata, porque eu não comento. Então, mas é o babado, fulaninho, eu fico calada, eu não quero saber. Porque o povo tem vezes que diz assim, tu já viu aquele homem, ele é tão bonito. E a mulher, horrível, mas é uma mulher segura, confiante. Então, muitas vezes a gente se esconde, porque eu já passei por fase assim. Eu já passei por fase que eu não estava segura de mim. E por causa disso, minha vestimenta era como se fosse uma capa.
Olha isso, que forte, mulherada. É uma capa para poder, eu realmente não quero criar proximidade com a Aline, com Maria, com Juliana, sabe? Sim. Com Sabrina. Por que eu não quero criar essa proximidade? Porque eu não tô bem por dentro. Não E a quero gente que as reflete pessoas acessem, né? isso. E quando a gente começa a entender que a gente vai muito além disso, por isso que eu digo direto, a consultoria de imagem, muita gente pensa, a tradicional que é só a vestimenta, mas não. Ela trabalha o seu eu. Quem é você, o que você quer ser, né? O que você é realmente o que você quer ser, como você quer ser, como a gente vai planejar essa sua imagem para refletir o que você é. Quais são suas inseguranças e medos? Muitas vezes uma mulher ela não usa o ombro de fora porque quando ela era nova o pai dela dizia assim, que braços gordos, Aline. E ela leva isso pra vida e ela não entende o porquê ela não usa. Todo mundo dizendo, teu braço é bonito, teu braço não é gordo. Aí ela, não, mas eu não consigo, eu acho. Ela quer esconder, né? Ela quer esconder e ela não entende. Quando a gente começa a conversar e começa a dizer assim, conta mais como era a tua infância, ela vai e solta. Então isso também comigo, eu não escutava esse lado da casa, mas eu tenho diversas dores de coisas. Eu tenho uma dificuldade na língua, na parte traseira, que é uma ultrassensibilidade. E que eu sempre, hoje eu tô muito rouca, né? Eu tô doente, melhorando. Então eu falava muito assim. Hoje falo algumas palavras, mas eu falava muito. E fui na fono e não resolvi, até que uma fono especialista, ela disse pra mim, Joana, o seu problema é na sua língua. Você vai fazer fono, nunca vai ficar 100%. Então, por isso que tem troca de palavras, substituições, porque na hora, quando você começa a falar muito, trava, né? Daquela coisa, você vai, troca. E isso vinha pra mim como uma insegurança. Porque as pessoas chegavam e diziam, Joanas, não sei o quê, e ficava me imitando, falando S, assim, pra me imitar. Uma professora minha na faculdade dava aula todinha colocando S, me imitando. Meu Deus. Então, meu sonho sempre foi comunicar. E todo mundo sempre falou da minha oratória, da minha postura, como era boa. E eu dizia, que contradição, como é que as pessoas me elogiam, eu tenho uma postura boa e, ao mesmo tempo, as pessoas tiram onda, chacota da minha cara. Até que a Rádio CBN me chamou para ser colunista de moda e negócios, há 5 anos atrás, quando chegou aqui. E eles disseram, a gente não pensou em outra pessoa. Não tem ninguém com a influência e conhecimento que você tem sobre o mercado de moda. Quando eles me disseram isso, eles não sabem como eles foram transformadores na minha vida. Porque eles tiraram, eles tiraram um gatilho meu. Sim. Então eu, E quanto isso é profundo, né? muito, porque eu dizia assim, eu não vou ser capaz de realizar as coisas que eu quero por causa da minha fala. E pode ser, até pra você se recompor, porque às vezes quando, sempre que mexe com a gente, né, querendo ou não, traz coisas muito, como você bem falou, profundas. E às vezes é a sua fala, às vezes são os dentes, às vezes são os ombros, às vezes é o seu sorriso, Isso. o seu cabelo, tantas coisas, Cabelo, né, que também vive a tive mulher. coisa com o cabelo, porque meu cabelo sempre foi cacheado, aí eu escutava assim, Joana, eu sempre tive aquele corpo mais desenhado, desde nova. Aí eu escutava, menina, Joana é tão bonita o corpo, mas o cabelo dela, porque antigamente cabelo cacheado era feio, né? Isso mexe tanto que até hoje eu não consigo usar. Eu fiz transição, só me acho bonito se ele tivesse solto. Mas hoje o cabelo não mexe comigo, não. Mas a minha fala mexia muito. A minha fala. Então, quando eles me disseram isso e botou durante 3 anos, a minha coluna eu era a colunista mais lembrada de lá. Legal. E eu escutava principalmente homens dizendo assim, eu amo escutar a sua coluna, como você fala de negócios, de moda. Quando você fala sobre os grupos, os crescimentos, investimentos, sobre bolsa de valores na parte de moda, coisa que a gente nunca nem escutou e que tava, porque eu era aquela que estudava pra estar. Eu me desliguei e pedi pra sair de lá, triste, porque eu me sentia na obrigação de ficar lá pelo fato de coisas que eles nem sabem que me proporcionaram. Gente, desculpa, minha garganta falhando. Não, tranquilo. Então, eu fiquei lá porque eu dizia assim, a Aline me ajudou, eu sou muito grata às pessoas. Então, a Aline me ajudou, eu vou ficar lá, mesmo sem ela saber. Porque eles nem sabiam da importância que eles foram na minha vida. Mas Legal. depois deles, eu disse assim, se eu posso tá falando numa rádio que é nacional, as pessoas estarem lembrando de mim, sem eu ser locutora, sem minha voz ser bonita, eu falando assim, eu sou capaz de tudo. E o interessante, né, Joana? Muito provavelmente, com o resultado que você teve na coluna, as pessoas nem sequer falam disso. Então, Nunca talvez falaram você pra levava mim. isso
Nunca Até falava. desbloquear, né? Nunca falar. E eu já comentei até eu seguindo uma pessoa que é grande, tem mais de 1 milhão de seguidores. Ela é uma influenciadora, não é daqui. Aí ela disse pra mim, Joana, você não sabe. Eu não sei porque você não é estourada. Ela assim mesmo, ela tem um jeito bem engraçado. Ela é advogada e é influenciadora. Porque você me influencia com todos os seus vídeos. Eu amo. Eu amava quando você fazia provador. Não deixe de fazer. Eu digo, meu nicho tá outro. Ela, não, eu entendo. Mas você me influencia de uma maneira, sua fala. Aí eu disse, tu nunca notou eu falando? Aí eu fui dizer pra ela, nunca. Peraí, eu vou olhar teus vídeos agora. Eita, porque tu falou, eu percebi um vídeo, você falando. Sua influência é muito maior do que sua fala. E eu fiquei, meu Deus, eu não sabia desse meu poder. Eu não sabia, sabe, desse meu... Foi quando eu fui ficando ainda mais segura. Eu tenho amigas que dizem que eu tenho autoestima lá em cima. Mas não é porque eu digo assim, a gente tem que aprender a lidar com a vulnerabilidade da gente e saber que a gente não é perfeita. Sim. Eu não vivo em função do meu corpo. Meu trabalho não é meu corpo. Então, eu quero, claro, tá bem, porque quando a gente tá bem, a gente fica confiante. Tudo ao redor fica Não é verdade? Assim. Mas não viver em função disso, porque senão a gente não fica bem. A gente não consegue. Não viver em cima da nossa comunicação, né? E aí fica a reflexão pra você, tá? Você que está nos ouvindo ou nos assistindo, seja no trânsito, seja no trabalho. E aproveite para marcar o @ela da conta podcast, @Aline Portela Oficial e @Joana Quariguazi, ok? Marca a gente, quero muito saber que você está nos ouvindo ou nos assistindo. E fica a reflexão. Será que aquilo que eu estou tentando esconder não é para dificultar o acesso? O que as pessoas, né? O que você está com medo das pessoas acessarem você? E outra coisa, tem vezes que as pessoas também, Aline, acabam criando um elo com aquilo, porque pessoas falam para pessoas. Então elas começam a ver, a Aline também tem defeito. Sim. A Aline também tem vulnerabilidade, entendeu? A Aline, a Joana também. Então isso cria, até porque Conexão, tem pessoas, conexão, até porque tem pessoas que dizem que não quer ouvir, quer ver perfeição. No fundo, É perfil. é perfil. Mas o que eu mais escuto das mulheres eu acho o máximo quando tu diz que hoje teu menino te enlouqueceu para sair de casa e tu respirou, vamos lá. Tenho que dar conta, vamos lá, vamos deixar. O quanto tu disse, minha gente, eu não dormi nada. João acordou, foi até tarde e eu tô morta hoje para trabalhar. Eu tô indo treinar pela disciplina. Hoje eu vou trabalhar, porque adulto faz o que tem que ser feito. Sim. Mas se eu disser... Então, várias mulheres me respondem, eu amo te seguir porque tu é real. Tu não aparece toda perfeitinha a todo momento. Tu mostra a tua realidade. Mas vai ter público para tudo, né? Vai ter gente que vai preferir a perfeição. Eu tenho uma ótica, Joana, que é o seguinte. As pessoas, elas gostam do belo. A gente gosta de ver o belo. O que é o belo? É Joana arrumada. Quando é que eu falo do belo, não é apenas a nossa imagem visual, mas é o ambiente que a gente está falando, o silêncio, a experiência que a gente está passando para quem segue a gente, né? Então, quando a gente fala de recortes do Instagram, não é que a gente vai mostrar só o que é perfeito e só o que é bonito, mas sim a gente vai fazer um filtro. Do que a gente vai falar? Por quê? Isso é importante vocês saberem. Por exemplo, digamos que Joana apareça todos os dias. Ai, gente, meu filho. Ai, meu Deus, é um menino. E aí as pessoas vão começar a criar uma imagem de quê? Meu Deus, esse menino da Joana, né? É muito mesmo. Danado. Ela, sabe? Vai construir uma imagem que você não quer passar. Isso. Se você começa a reclamar todos os dias ali, né? Não aparece arrumada. Só aparece... Sei lá, quando a gente tá em casa mesmo, né? De pijama e tudo. Vai passar uma imagem que você não quer passar. Não. Então, é um mix de tudo, né? É um mix, claro. A gente vai ter que se preparar, sim. Se é um instrumento de trabalho... Isso. Eu tenho que mostrar que eu me preocupei. Imagina eu chegar aqui em Aline, toda descabelada... Sem me preocupar. Poxa, a Aline me convidou, eu me senti especial por a Aline me convidar e vir aqui. Então, eu tenho que mostrar como é que eu me sinto especial. Respeito, né? Com a roupa, né? Com minha atitude de vir até aqui, pelo fato que você me chamou com carinho. Eu tenho certeza que tem várias mulheres que queriam estar aqui no meu lugar. Então, o fato de você me chamar, pra mim... Entendeu? É maravilhoso. A mesma coisa que tá ali do outro lado. A sua audiência, ela cria uma conexão. Então, ela quer te ver. Então, se prepare para ela. Perfeito. Que vai ter momentos que você não vai ter, porque você vai estar natural de casa para ir pra academia. Então, você vai mostrar aquele momento. Mas toda hora também, esse papo de dizer... eu não tenho um saco de me arrumar. Meu amor, então você não vai ter como crescer. Porque, gente, para todo o ambiente de trabalho, eu digo isso no salão. As meninas, algumas já mudaram a política delas, sabe? Eu digo, gente, eu não peço para se arrumar, não é para mim, não.
preocupação. Imagine o cliente chegar, você num salão de beleza, tá com o cabelo todo assanhado, não precisa uma maquiagem pesada. É mostrar preocupação em estar no ambiente de trabalho. Mostrar que você tá ali com prazer, que você exerce sua função realizada. Então, bota um batom, sabe? Coloca só um blush, não precisa estar de base, não. Que você vai mostrar que tá preocupado e tá trabalhando com prazer. E algumas são assim, elas disseram, já recebi tanto elogio, eu disse, não é bom? Um simples batom faz a diferença. Então, né? tem que ter esse cuidado. A gente não pode estar nas redes sociais, até porque, para poder estar vendo coisas negativas, a gente liga o jornal, né, Aline? Olha, fica a dica. Joana, pra mulherada que não tem o hábito de se arrumar, que não gosta de se arrumar, e que simplesmente, por uma fase, por um momento da vida, ou até mesmo porque nunca fez isso, olha pra muitas vezes esse papo e diz, ai, deixa isso pra lá, depois eu faço. Que sugestão, que orientação você daria pra essas mulheres que muitas vezes mal se olham no espelho, mal tiram foto delas, porque eu já tive clientes assim, às vezes a gente foi pedir uma foto, porque a gente sempre faz os cards das nossas mentorandas e tudo, e aí uma das nossas clientes olhou e disse assim, meu Deus, fulana, agora é que eu percebi, lembra, Inês? Agora é que eu percebi que eu não tenho foto só minha, ou é com os meus filhos, ou é com a família, então às vezes a mulher, ela vai, de forma inconsciente, né, se deixando de lado e tá tudo bem, mas existe um caminho pra gente recomeçar. Que orientação você daria para essas mulheres? Vamos lá, muitas vezes a maternidade faz isso, né? Eu já atendi vários clientes que também não se olhavam no espelho, principalmente se tivesse calcinha e sutiã. Ou nua, só de vestimento e aquela coisa rápida, não de parar. E eu digo, o primeiro ponto, se olhe com carinho. É ter carinho sobre você mesmo. De ter uma percepção de você olhar e dizer, eu nasci assim. Não é a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer. Não é isso. É se olhar, eu nasci assim. Se eu não estou satisfeita, o que eu posso fazer para mudar? Eu acho que quando você se olha com carinho, você começa a ter outra atitude. Você começa a dizer, meu Deus, eu sou capaz, eu vou conseguir. Segundo ponto, se espelhar em mulheres que sejam o mesmo perfil que o seu. Porque não adianta o pessoal hoje com redes sociais, eu vou olhar fulana de tal, que tem uma barriga trincada, que não Modelo tem filho, 36. que acorda... Aí tem 25 anos, aí tu tem 45... Pra olhar o corpo. De tarde, de noite. Gente, não. Eu vou me inspirar em mulher, eu sou 40 a mais. Entendeu? Quem é a mulher de 40 a mais que consegue ter um resultado positivo na academia, que consegue ter filho, dominar uma casa, ter várias empresas e tá ali na batalha? Entendeu? E se inspirar nessa mulher. Quem é que eu me inspiro? O que é que eu vou também não enlouquecer, sair atrás de uma outra mulher? Vejo uma foto, vou me inspirar nela. Como é que ela faz? Qual é o caminho que eu vou seguir? Eu não estou satisfeita com o corpo, vou começar então a me dedicar a treinar dentro da minha realidade. Porque ia acontecer isso comigo. Eu começava. Faz 2 anos que eu tô focadíssima, tô amando o resultado, tô amando minha disposição. E eu botei como disciplina. Eu sempre fui muito disciplinada no trabalho, eu digo, porque eu não vou ser nos meus treinos. É verdade. Então, eu coloquei como disciplina. Então, quando você começa a criar uma rotina, a questão da arara, qual é a roupa que você gosta e se sente bem? Comece a colocar, não deixe para uma ocasião especial é hoje, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, comece a tirar do papel essas coisas que muitas vezes você tem vontade e não faz. E como eu faço? Pego uma listinha, eu digo que escrever é a melhor coisa. E as pessoas estão deixando de lado. Eu ando com os caderninhos no meu carro. Isso, aí bota lá. Tópico 1, primeiro, vou mudar minha alimentação. Eu tô falando de alimentação, corpo, porque a maioria das base, dores, né? a base. Então, vou mudar minha alimentação. 2, quem é que eu sigo? Vou seguir de inspiração. Então, eu não tenho nem as roupas. Peraí, eu vou me organizar. Minha renda tá pouca, eu ganho 2.000 no mês. E eu não consigo. Eu vou tirar R$100 por mês, daqui 3 meses eu vou investir. Em 3 peças, 2 peças. Então, assim, a gente tem que tomar atitude, tirar do papel e colocar também no papel essas mudanças para colocar como meta. A cada tempo eu vou fazer isso. Eu coloco isso para mim como meta. Então, eu tinha minha meta de fazer, mas só no primeiro semestre. Eu tenho uma meta de uma viagem que eu quero fazer para o segundo semestre. Eu tenho uma meta na minha mudança de carro. Então, se a gente não mentaliza e coloca, a gente não vai tomar atitude de sair do canto, a gente fica acomodado. Que isso é normal do ser humano. O ser humano, ele tem esse ato de comodismo, né? De estar bom do jeito que tá. Então, a gente tem que tomar atitude. Se a gente não tomar, ninguém vai tomar pra gente. E é desconfortável, né, Joana? Fazer fotos é desconfortável. Emagrecer é desconfortável, mas é no desconforto que até a gente descobre a nossa melhor versão. Coisa que você falou aí no comecinho, que foi
Você só vai ver o outro lado, né? Se você se permitir. Então, esse outro caminho, essa sua melhor versão, ela tá do outro lado te esperando mudar, se incomodar. Isso mesmo. Eu digo, todo mundo pergunta, eu tô indo pra academia, porque eu tive uma mudança, assim, de corpo, de coisa, indo pra academia. E muita gente pergunta, como foi? Foi por causa do teu corpo? Não, o corpo foi uma consequência, não foi mesmo por causa do corpo. Foi apenas uma conversa com 2 vizinhos meus, médico e do meu marido, que pegava muito no meu pé, porque ele sempre foi muito pra academia. Você tem que ir, vá treinar, é bom. E meu vizinho disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ir pra treinar é pra você envelhecer com dignidade. Nossa. Aí eu dizia, como assim, Fernando? Aí ele disse, você vai precisar de alguém para ir ao banheiro te levantar? Porque um idoso que ele nunca treinou, ele não tem o músculo trabalhado na velhice. Então, ele atrofia e você não tem. Você não consegue levantar, você tem que ter a ajuda de alguém. Quando ele falou isso, eu estava voltando pro treino e aquela coisa. Eu disse, eu vou pra academia todos os dias, eu vou treinar, eu vou ter músculo. Massa magra. Massa magra, porque sustenta você. Então, não é só questão, a estética vem sim, não é hipocrisia, não ligo sim pra estética. É maravilhoso você ver os ombros trabalhar. Né? Tudo fica bem, é mais prático. Você se sente mais bonita, confiante. Verdade. Você tem mais agilidade para as coisas, o peso atrapalha. Então, é um conjunto de fatores que unem pra gente ter esse resultado positivo. Perfeito. Gente, que aula! Meu Deus! A prótese já tá assim, ó. Ora, calma, vai dar certo. E uma coisa que eu queria até complementar, Jonas, isso que você trouxe, foi muito pertinente, isso do papel, ver o que é que realmente é prioridade, né? A dieta, a roupa. E tem algo que eu sempre falo muito. E se você não conseguir sozinho, peça ajuda. Isso. Por quê? Todas as profissionais que passaram, que eu passei, né, nesse processo de emagrecimento, nesse processo de descoberta, de imagem, de estilo, de paleta, sempre foi com alguém que tem um conhecimento como você tem. Então, você falou, você já fez mais de 20 cursos, 28, né? 28. 28 formações. Então, você tem um conhecimento que eu, que a Joana, que a Maria que está nos assistindo não tem. E que talvez possa... Talvez não, muito provavelmente vai potencializar ainda mais a imagem dela, o estilo dela, a forma como ela se arruma, que às vezes ela até gasta mais do que se ela tivesse esse conhecimento, né? Então, peça ajuda, mulherada. Se da forma como você tá vendo, não consigo, sinto que eu não consigo, peça ajuda. Sabe por que eu falo isso, Joana? Porque eu lembro que na pandemia, eu com 11 quilos mais gorda. Na pandemia, todo mundo foi pro digital, eu já era do digital, então sentei na cadeira e manda ver, mulherada, né? Foi basicamente assim. 11 quilos mais gorda. Fui pra nutricionista. Saí da nutricionista com a dieta na mão. Nunca esqueço dessa fase pra mim. Foram 3 meses, perdi 11 quilos. Quando eu saí da consulta com aquela dieta na mão, eu disse assim, eu não vou dar conta disso sozinha. Ela dá conta. Eu não vou conseguir ter esse resultado sozinha. Por quê? Porque a gente tem os nossos desmotivação e tudo, é difícil, né? É difícil. Não vamos dizer que é fácil, não. Não é fácil, é difícil. E aí, eu falei com o personal na época, eu disse, olha, preciso perder 10 quilos em 3 meses. Assim como você, eu sou muito focada em metas, plano. Minha vida é um plano, é um checklist, as pessoas até brincam com isso. E assim foi, em 3 meses perdi 11 quilos. E nesse processo de emagrecimento, Joana, foi um processo de tanto autoconhecimento com relação à alimentação, à dieta, a gostar daquelas comidas e olhar para alguém comendo uma pizza, por exemplo, e tá bem com a minha comida, de realmente abrir mão de algumas coisas, porque se você tá num processo de restrição, né, naquela fase inicial ali, você precisa abrir mão de algumas coisas. Então, isso pra mim foi uma fase de muito autoconhecimento, e eu falo isso muito pra minha nutricionista, que é a Liza, ela já esteve aqui no podcast, inclusive, eu digo, sem ela, sem esse processo que eu passei de saber higienizar os alimentos, saber calcular, porque ela fala muito assim, Aline, não é o que você come também, é quanto você come. Se você está em um déficit calórico e você não pesa a sua alimentação, você está comendo mais do que você deveria. Então, essas questões, assim, né, são pequenos aprendizados, mas que faz muita diferença, né? Muita. E a questão da ajuda em tudo, né? Eu digo para tudo. Eu aprendi muito a delegar. Muita gente pergunta, como é que você consegue? Eu tenho uma pessoa de confiança no salão. Eu tenho uma pessoa na Aquaris, que fica lá. Então, eu tenho uma pessoa para estar pro Entre Elas me ajudando. Eu tenho uma pessoa que está me ajudando na parte minha de comunicação das redes sociais. Porque se você não delegar,
você não tem como. Mesmo assim, eu ainda tenho muita coisa e eu não dou conta de tudo, eu digo pra todo mundo. Não é perfeito em tudo, não é que eu não dou conta, né? Vai estar perfeito. Então, eu tenho que pedir ajuda. O lado financeiro, eu sou péssima de lembrar. Meu marido é maravilhoso financeiro, então eu comecei a dizer pra ele, fica à frente. Sim. Tu que recebe, como tu faz tudo, só direciona. Faz os cálculos, ele... Tudo organizado, todo mês ele me passa. Legal. Deu tanto sua comissão, foi tanto pagamento de funcionário, foi tanto, saldou tanto, quer tanto quanto na sua conta. Como é que você vai tirar mais para fazer alguma coisa na empresa? Vai deixar essa parte. Ele é todo organizado. Legal. Então, eu deixo por ele. Por quê? Eu aprendi uma coisa, não é que você não vai ter interesse, porque eu quero aprender mais sobre a área financeira, mas eu vou me dedicar no que eu sou boa, comunicação, vendas, persuadir. Eu uso o PNL, técnica de rapport, tudo de uma maneira nos meus clientes no dia a dia, incrível, então eu sou boa em vender. Eu digo, ninguém entra na minha sala sem sair fechando alguma coisa. Olha isso é um aí, fato. mulherada. Mas nenhuma cliente minha, nunca nos anos que eu atendi, consultoria de mágica, saiu para conversar comigo, tirar dúvida e não fechou. Então, assim, eu consigo. No digital é diferente, né? Porque envolve mais na forma presencial, eu consigo envolver e fazer com que aquela pessoa veja e fechar. Mas eu sou péssima pro outro lado. Então, eu sou assim, meu Deus, o Pix de Arlindo de R$30. Eu não paguei. O mototáxi faz serviço pra mim. Aí ele mandou a interrogação. Meu Elias, desculpa, ele foi fazer negócio pra mim antes de ontem. Eu paguei ele ontem. Negócio que era pra eu ter pago na hora, mas chegou o cliente e eu não fui. Então, Eu assim... sei bem como é isso. Então, eu não vou poder ser excelente em tudo. A gente tem que escolher o que é que eu vou ser boa, né? O que é que eu vou conseguir dar conta realmente. E porque se você foca em desenvolver o que você é bom, você vai ficar excelente. Se você querer focar em tudo, você vai ser mais ou menos. Então, você não vai ter destaque em nada. Então, aprendi a focar no que realmente eu sou boa. E ter braços para me ajudar nas outras áreas. Então, pedir ajuda é tudo. Eu tinha uma trava muito grande. Não, eu tinha uma trava muito grande de não pedir ajuda. Hoje, eu boto no grupo da família. Alguém tá livre porque não vou conseguir pegar os meninos. Quem puder, assim, assado, boto lá no grupo. Daqui a pouco eu olho, será que alguém vai? Aí responde, meu sogro, eu pego. Aí outro, eu pego, hoje eu não posso. Isso. Aí eu fico doida, porque antigamente eu dizia, não, eu não vou precisar de ninguém. Não, responsabilidade é minha. E a gente custa nada. Tanto, né? Custa nada, Joana, tu pedir lá ajuda, eu vou e peço. Eu não sou de incomodar fora do normal, mas principalmente para meus filhos, eu peço, por que não pedir ajuda? Qual o problema? A gente já tem um não. Então, hoje em dia, eu não tenho dificuldade de pedir ajuda e dizer que eu não sou capaz, não. Eu acho que todo mundo deve ter essa abertura de realmente falar. E para quem não tem, terapia, ajuda. Terapia é vida. Muito, muito. Meu Deus do céu. Fiz uma live, inclusive, nos últimos dias, falando sobre esse processo. Foi. É maravilhoso. Há um ano realmente intensamente, meu Deus, vivi um dos processos mais dolorosos, mais transformadores. Que bom. Eu encontrei minha terapeuta chegando aqui. Foi? Ela, cadê você que não foi? Eu disse, eu vou. Ela disse, mas eu tô feliz, você tá tirando os projetos do papel. Olha aí. Aí eu, tá vendo? Graças a Deus, terapia é vida. Joana, a gente já tá caminhando aqui pro finalmente. No nosso episódio hoje sobre marca, sobre posicionamento, sobre vida, tá? E eu quero finalizar esse episódio te fazendo uma pergunta. Em que momento você recebeu uma grande demanda, um grande projeto, um grande desafio e que você achou que não ia dar conta, mas que você deu conta? Vamos lá. Eu tive vários momentos, tá? Eu tive vários momentos. Eu acho que o primeiro deles foi quando eu fui contratada pelo Grupo Globo para poder fazer a consultoria em todo o jornalismo. Uau! Eu parei e disse, meu Deus, como eu vou dar conta? Porque eu disse que eu tinha estrutura, mas não tinha estrutura nenhuma. Tá vendo, mulherada? O que eu falo? Ainda está assim, ó. Eu falo muito sobre isso. Eu não tinha estrutura, mas eu nunca fui de negar, não, trabalho não. Eu fui de negar palestras antes do acontecimento da CBN. Me chamava e eu dizia, eu vou palestrar? Como? O quê? Porque as pessoas falavam muito do meu jeito, da maneira dos meus resultados que eu tinha das empresas que eu trabalhava. Aí quando eu disse, não, eu vou, claro, com minha equipe. Equipe de quê? Que eu não tinha equipe. Na mesma hora, quando eu saí de lá, eu liguei. Roberta, se ela assistir, vou mandar até pra ela, pra escutar, que é uma menina maravilhosa, é outra consultora de imagem. Porque, primeiro, eu nunca tive isso de concorrência.
Ah, a Aline... Concorrente, não. Tem espaço pra todo mundo. Tem espaço pra todo mundo. A Aline tem um perfil, vão ter pessoas que vão se espelhar em Aline, porque a Aline tem uma filha adolescente. Tem pessoas que vão dizer, ah, não, eu prefiro Joana com a realidade. E vai ter pra todo mundo, só brilha pra todos. Eu sempre tive esse pensamento. Então eu liguei pra Roberta. Roberta, eu topei um projeto assim, assim, assado. Tu topa comigo? Ela, Jô, eu aprendo contigo. Você topa? Eu lhe ajudo, lhe ensino. Ela não sei nem fazer coloração. Menina, isso é o mínimo. É a consultoria como um todo. Ela topa. Aí eu disse, agora, eu não sei quanto te pagar, não. A gente vai ter que botar no papel, porque vai ser tudo novo. Ela, eu confio em você. Tá. Pra outra pessoa. Andresa, que trabalha. Andresa, eu aceitei um projeto assim, tu topa. Ela, o que você fizer, eu topo. Eu digo, menina, eu tô com muita moral. Então, eu sou muito mais capaz, porque as pessoas estão tudo confiando em um projeto que nem eu tinha confiança, certeza. E agarrei com os ideias e fiz o projeto, foi maravilhoso. Lá dentro, eu fiz com toda a equipe. E já tive outros projetos também, como agora a imersão, que várias pessoas diziam, cadê tua imersão? Cadê? Cadê? E eu deixava pra lá e disse, meu Deus, por quê? Eu oriento tanta gente de fazer. Será que eu não vou ser capaz? Eu vou fazer com as ferramentas que eu tenho, do jeito que eu tenho, e eu vou fazer agora. E eu disse, eu vou ser capaz, eu vou superar. Ainda nem aconteceu, né? Vai acontecer. Vai ser vai lindo. acontecer. Mas eu digo, eu vou fazer do jeito que dá com as ferramentas que eu tô. E depois, outra experiência que eu não pedi ajuda. Era pra eu ter pedido. Era para eu ter pedido ajuda para alguém que já tinha experiência na área, porque eu ia pedir, mas como eu resolvi fazer menor, eu disse, não vou fazer esse investimento tão alto, porque pedir ajuda, contratar alguém, tem que ter um investimento. Então, no momento, eu já estava investindo com outras coisas, eu disse, não, peraí, não vai ser o momento agora, então não pedi ajuda. Mas me arrependi porque eu devia ter tido ajuda para a realização. E aí são aprendizados, né? Mas você fala uma coisa, faça com o que você tem e com o que você pode. É, isso mesmo. Esse foi o nosso episódio do podcast Ela Dá Conta, com Joana Quariguazi. Ela que é líder de vendas em malhas do Brasil, viu, gente? Empresária da Quaris Têxtil, mentora de mulheres em posicionamento e vendas, empresária também, sócia empresária, né? Na Bessie Salão Espaço de Beleza. Enfim, que trouxe pra gente um papo brilhante, riquíssimo, sobre imagem, sobre posicionamento. Joana, queria muito te agradecer a sua presença, a parceria também, dizer que eu admiro muito o seu trabalho, a sua credibilidade, a sua confiança, a sua responsabilidade e integridade, que eu acho que isso é uma coisa que é realmente um diferencial no mercado, né? Nesse mercado de tantas cópias. E que bom que você está aqui inspirando outras mulheres. Quero que você olhe para aquela câmera ali e deixe sua mensagem final para a mulherada. Faz de conta que tem um estádio lotado de mulheres. O que é que você gostaria de dizer para elas? Eu digo a primeira coisa, para não seguir padrão e não deixar de ser quem você é para se encaixar em um local. Porque se você não faz parte daquele grupo, daquela situação, é porque ele não te pertence. Muitas vezes a gente perde nossa essência, muda a gente quem é, para poder a gente estar pertencente a um local. E isso não é legal para ninguém. A gente acaba sofrendo de forma psicológica, porque a gente quer se adequar a algo que a gente não é. Isso acontece muito quando envolve o financeiro. Quando a gente consegue crescer de uma maneira, e muitas vezes a gente muda quem a gente é, para poder se encaixar naquele nicho de mercado e as pessoas acharem que a gente é pertencente àquilo. Então, sejam sempre vocês. É meu lema, ser verdadeira. Quem me segue nas redes sociais sabe que eu prezo muito pela verdade, pela realidade e pela praticidade da vida. Então, eu acho que é isso. Bom, é isso, um brinde, né? Mulheres que dão conta. Muito obrigada. Amei participar. Obrigada, eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio.